In a world searching for answers, one discovery is changing everything. A patch, no bigger than a quarter, built not to treat symptoms, but to wake up the healer inside you. This is X39, a wearable, light-activated patch. Designed by David Schmidt, an inventor with over 200 patents. His mission? To reverse aging naturally. This isn't science fiction. It's stem cell activation without injections, without pills. Your body repairing itself. The results? Life-changing energy, recovery, sleep, relief. And the medical world? It's taking notice. Still skeptical? Visit thisisitinfo.com. You'll find the studies, the patents, the proof. It's all there. But there's more. This tiny patch isn't just transforming lives, it's creating freedom. Because behind it is a business model built for the bold. Real people, real results. Income that scales with impact. And here's why. Because this breakthrough technology is patented and exclusive, it offers a lucrative business plan that allows you to compound your efforts. More people than ever are struggling in today's economy. You can no longer rely on your own sweat equity alone to make a living. This business model allows you to duplicate yourself and, even better, to benefit from other people's efforts. So your income no longer depends solely on you. By duplicating yourself over and over, the income potential is far greater than a conventional job, career, or profession. And you're never alone. The This Is It system gives you the tools, the path, the team. All you have to do is start. The question is no longer if it works, it's whether you'll act or let this moment pass. Will you keep waiting or finally feel your body come alive again? Will you stay financially stuck or build something that lasts? Isn't it time to start living life on your own terms? The This Is It action plan will set you on a path to live out the dreams you have for your family. Get back with the person who shared this video so you can experience the age-reversing health and the exciting lifestyle that thousands are already enjoying. This is the technology, this is the team, and this is your moment. This is it. Ora então, muito boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma sessão. Estou muito entusiasmado hoje porque é a última sessão científica antes do nosso evento, dia 14 e 15 de março, em Cascais, na zona de Lisboa. Vai ser o maior evento europeu e nós vamos ter testemunhos de arrepiar e vamos ter também uma participação muito grande de profissionais de saúde que nos vão ajudar a entender, afinal, o que é que nós temos na mão enquanto tecnologia. E eu vou lá estar do primeiro até o último segundo e eu quero-vos muito desde já na abertura convidar. Eu sei que há aqui muitas pessoas novas, sei que há convidados, há também outras pessoas que, apesar de eventualmente já estarem na empresa e na estrutura que nós temos aqui em Portugal e pelo mundo, na verdade ainda não começaram verdadeiramente, ou seja, ainda estão à procura de referências, informação, testemunhos também, eventualmente talvez também alguma experiência acumulada para poderem também poder fazer mais este trabalho de envolvimento. E o meu papel aqui é ajudar-vos a todos, neste caso também aqui com o profissional de saúde que hoje nos vai também aqui ajudar, então está quase a entrar aqui também na sala. Mas queria também dizer-vos que o conceito que nós fazemos em Portugal é desenvolver 3 áreas. Primeiro, ajudar pessoas a entender esta tecnologia, que é o que fazemos todas as quartas-feiras, religiosamente há mais de 3 anos. Fazemos um treinamento todas as terças-feiras para ajudar pessoas que entram a entender o mecanismo, a perceber um bocadinho como é que se pode ajudar pessoas numa responsabilidade social que nós desenvolvemos e depois, para quem quiser, obviamente, poder incorporar a estratégia que nós temos de peer-to-peer, pessoa a pessoa, para nós podermos também chegar mais longe
dentro daquilo que é a nossa capacidade de influenciar os outros, enquanto influencers de saúde, que também somos por direito, porque a nossa experiência também ajuda a experiência dos outros. Então, queria desde já apresentar-vos aqui também um profissional de saúde que hoje se vai juntar aqui a nós, que é o Rui Loureiro. Eu penso que ele já está aqui presente connosco, mas vou só falar um pouquinho sobre ele. O Rui é um profissional de saúde ligado à enfermagem do ponto de vista técnico e do ponto de vista de coordenação, alguém que tem muita experiência, muitos anos de experiência nesta área, não só a nível nacional como também internacional, e que neste momento está no sul da França. Penso que estou até a dizer menos bem, porque eu penso que ele inclusive já está em Portugal, e o Rui é uma pessoa que tem ajudado muitas pessoas, não só com a experiência profissional, mas também com o exemplo dele. O Rui foi daquelas pessoas que teve um resultado impactante, muito profundo, dentro da tecnologia que ele próprio vai falar hoje. Portanto, eu queria passar desde já ao Rui, penso que ele já está aqui na sala. Rui, não sei se consegues ligar o teu microfone e a tua câmara. Diz-me que Olha, faz lá para saber se Rui, estás por aí. eu estou com o meu microfone, mas não consigo estabelecer a minha câmera, não sei porquê. E portanto está bem selecionada, mas quando eu faço isto, fica tudo negro. Estás a ver? Então, olha, vamos fazer o seguinte. Diz. Enquanto tentas vá lá, reparar essa parte, porque Ok, tecnicamente é sempre complicado e é delicado e tranquilo, é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Enquanto tu fazes isso, o que eu vou fazer é colocar aqui algumas imagens, algumas ideias relativamente àquilo que nós fazemos, e já voltamos ok. a ti para enquanto tu ajeitas a câmera, pode ser? Sim, senhor. Ok. Vá, até já então. Ajeitas essa parte técnica, eu vou dando aqui um primeiro conceito e vou passando aqui algumas ideias para que toda a gente perceba que o que nós temos, inclusive, até é interessante que tenha acontecido, porque assim vocês vão perceber que não é preciso ser um profissional de saúde, que eu diria com anos e largos anos de experiência, como é o caso de toda a gente que fala aqui às quartas-feiras, mas qualquer pessoa, com o devido treino, obviamente, não é preciso dizer que estão logo prontos, podem articular aquilo que é o conceito base sobre aquilo que é o efeito da tecnologia de saúde da LifeWave. Neste caso, o PETS, que é o X39, que é aquilo que nós vamos falar aqui um pouquinho mais hoje, e espero que o Rui consiga resolver a questão aqui da Câmara, é exatamente aquilo da nossa joia da coroa, representa mais de 70% daquilo que é o sell-out das fábricas da LifeWave. É uma empresa que, dentro da altura do Covid, disparou as suas vendas e a sua procura, porque nós, com o 89, o que nós conseguimos fazer foi muito um conceito de proteção imunitária para poder ajudar o corpo a proteger-se, nomeadamente com um conceito chamado de células estaminais, ou células tronco, se eventualmente o teu português tiver origem no Brasil, e portanto há uma tecnologia absolutamente incrível que, através de um conceito chamado peptídeo, já vou falar aqui um bocadinho, o Rui depois vai-me ajudar um pouquinho mais para a frente, permite três coisas. Primeiro, elevar o nosso peptídeo. O peptídeo é um conjunto de aminoácidos, como se fosse uma proteína, mas mais pequenininha. Já vou falar um bocadinho sobre isto, mas de forma leve, para vos dizer o que é que um leigo como eu pode ajudar. Permite ativar, através desta elevação do peptídeo, as nossas próprias células terminais, e essa ativação permite que nós consigamos ter as nossas células que estão adormecidas, células dormentes, ficam ativadas e ficam em ação no nosso corpo, fazer aquilo que eles precisam de fazer, e essa ativação tem o condão de nos regenerar. Pode parecer algo complexo, explicado de forma. Eu não vos consigo explicar o passo a passo, porque o corpo humano é muito complexo na sua ação, mas é simples de entender que se nós temos um conceito chamado de células terminais que tende a adormecer com o tempo, atenção que não é um processo imediato ou brusco, é com o tempo, vamos ter cada vez menos células terminais ativas, e as células terminais está comprovado que são as células mais importantes dentro da nossa origem, porque são aquelas que têm função de poderem desenvolver-se em todas as células que nós temos no corpo. Inclusive, os especialistas relatam que uma célula terminal, quando é reativada, pode assumir a função de qualquer outra célula no corpo, especialmente aquelas que ficam doentes. Ou seja, aquelas células que tendem a degenerar ou ter algum problema, podem, nas devidas condições, obviamente, ser substituídas por uma célula terminal desde que haja estoque dessas células. O conceito é simples e o que eu vos quero primeiro perguntar é quem é que já experimentou o X39 das pessoas que estão aqui na sala. Eu fazia aqui rapidamente, enquanto o Rui se prepara, só uma pergunta rápida que é quem é que hoje dos brand partners que estão aqui na sala estão a usar o X39? Eu já vou mostrar o meu, que está aqui no minha C7, que é atrás do pescoço. Já vou explicar aqui o conceito juntamente com o Rui, mas coloquem só aqui no chat o número 1, quem está a usar ou coloquem X39, só para nós sabermos quem é que já usa a tecnologia, porque é
uma tecnologia que muda a nossa vida no sentido em que a utilização continuada e muita atenção à lógica continuada pode mudar literalmente a nossa vida. Aqui alguém que começou apenas hoje, começou a usar hoje, parabéns, bem-vindo aqui ao grupo das pessoas com mais energia estrutural de células terminais. Aqui muita gente a responder X39, muita gente a dizer 1, porque de facto quando nós descobrimos uma coisa que é um tesouro, que é uma honra podermos ter o privilégio de sermos pioneiros na Europa, então ninguém deve nunca mais, penso eu, abdicar de poder ter as suas células terminais ativadas, até porque é um sistema de proteção. Reparem, é como quem faz um seguro, espera que quando houver alguma catástrofe poder recorrer ao seguro para poder cobrir as perdas ou minimizar os danos. Neste caso, nem se trata disso, porque nem sequer é um seguro nesse sentido. É um corpo de bombeiros e uma polícia está sempre à nossa porta para poder apagar o fogo e as mazelas que podem acontecer com o corpo ao longo da nossa vida, e acontecem muitas, são elas emocionais, físicas, mentais também, porque a pressão hoje em dia mental e de forças que nos querem às vezes desviar do nosso melhor funcionamento são muitas, é da nossa alimentação que às vezes não é melhor, enfim, há aqui uma série de áreas. Portanto, primeiro tópico, aquilo que eu acredito é que se estás a ver hoje uma gravação, se alguém te enviou, pede à pessoa que te convidou para ver este link ou esta gravação, se pode ou se deve já dar-te aquilo que é uma embalagem de X39 para tu poderes começar. Aquilo que é o nosso criador, a pessoa que desenvolveu esta tecnologia de luz, chama-se David Schmidt. O David Schmidt, e vou falar muito brevemente sobre ele, depois vou passar aqui ao Rui Loureiro. O David Schmidt o que fez foi desenvolver patentes. Eu acho que ele é um profissional das patentes, porque acima de tudo o que fez foi que ele desenvolveu, não só ele como a sua família, 2 gerações anteriores a eles, desenvolver todo o equipamento, toda a tecnologia, toda a ciência para perceber o que é que pode ser conectado com a luz. Ou seja, será que é possível mudar a nossa biologia através da luz? Foi uma pergunta, e reparem que as perguntas são muito poderosas. Ele fez esta pergunta a ele mesmo: será que é possível regenerar o corpo só com a luz? E depois, mesmo a questão: será que eu posso colocar informação regeneradora no próprio fio, vamos dizer assim, que se fosse um fio, um cabo, uma frequência é o termo mais correto. Se na frequência da luz, neste caso infravermelha, eu posso codificar o código que permite ativar sistemas biológicos, e foi a pergunta que levou este homem durante mais de 20 anos e mais de quase 5 milhões de dólares de investimento a descobrir uma tecnologia que nunca tinha sido patenteada, e foi assim que nasceu o X39, para nos poder, acima de tudo, ajudar a ter mais sentido o que nós fazemos. Eu quero interromper aqui o meu ecrã só mesmo para só ver se o Rui já está pronto. Esta introdução é apenas para vos enquadrar, mas eu acho que a explicação mais profunda eu gostava muito que fosse o Rui Loureiro a dar-vos. Portanto, Rui, já estás aqui pronto, com som, com câmara, podes entrar, pois já está aqui ativado. Diz-me só se consegues ativar o teu microfone e a tua câmara. Vamos só ver aqui se o Rui Loureiro consegue. Só aqui ver que o Rui acabou de mandar aqui uma mensagem. Ok. Está-me aqui a dizer, Rui, não sei se faz-me só sinal, por favor, eu até vou ativar os microfones. Não sei se tu consegues. Ok. Ok, diz-me só se já consegues agora. Ativa o meu micro. Muito bem. Deixa-me cá ver, Rui Loureiro, aqui estás. Eu penso que já estás ativado como anfitrião. Tornar com anfitrião, aqui está. Penso que agora já podes, Rui. Rui, Ok, faz-me sinal para fazer. ok, Muito bem, perfeito. Olha, muito bem. isto realmente há aventuras incríveis, mas ainda bem que elas acontecem. É que o meu computador, imagina, o meu computador tem uma pequena proteção de câmara e com a viagem a proteção da câmara tapou a câmara. Eu não estava a entender porque a câmara era boa e como é que eu não tinha imagem. Tão simples, não é? Quase Não há problema. desmontei, quase desmontei o computador para encontrar o Não é problema. preciso. Não batas no computador, que não é preciso, não vale a pena meter-te aí em trabalhos e em despesas, não vale a pena. E acima de tudo, o que eu vos quero dizer a todos que estão aqui hoje é que nós trabalhamos sempre em equipa. Quando alguém na equipa precisa de ajuda, estamos cá com umas células terminais. Hoje fiz o papel de células terminal para o Rui e fui ajudá-lo um bocadinho nesta fase para ele poder ter tempo de se fazer o reset ao sistema. Mas eu penso que através do Rui vocês vão ter uma explicação muito completa e muito pormenorizada da final, como é que tudo isto funciona e porque é que é tão maravilhoso. E se calhar eu queria pedir ao Rui, quer ter ao Sousadia, para o Rui, antes de começar a contar o testemunho dele, o que é que se passou com ele em particular, com ele e com a Alice, com a esposa,
E o que é que isto tem feito na tua vida, Rui? Olha, é assim, a LifeWave entra na minha vida de uma maneira brutal, posso dizê-lo, porque já tinha, já tinha havido uma tentativa de entrar em maio de 2023, mas entra realmente, definitivamente, em fevereiro de 2024, graças à minha esposa, que viu tanto um vídeo com o testemunho do Vítor Pereira e da Arminda, e que nós conhecemos porque são amigos de infância, principalmente a Arminda. O Vítor aparece mais tarde, mas já éramos amigos há alguns anos também. E eu vi os resultados de um problema que se tinha passado com eles, problema familiar, e como tinha colocado, em que estado tinha colocado exatamente o Vítor e a Maria Arminda. E quando eu vi realmente a forma como eles saíram dessa situação, graças ao X39, eu pensei, bom, se eu tenho alguma coisa a perder, são as minhas dores, porque eu há mais de 25 anos que tinha uma qualidade de vida muito má. Eu fui operado com 30 anos uma hérnia discal. Durante 2, 3 anos a coisa correu relativamente bem, e depois, a partir daí, comecei a fazer contraturas frequentes, bloqueios constantes, uma muito má qualidade de vida, com por vezes mesmo dificuldade em me levantar, com dificuldade em fazer a minha vida profissional e pessoal. E realmente a minha esposa foi muito inteligente ao dizer-me: tenho uma coisa para te mostrar, mas não vais abrir a boca, porque ela sabia que eu, como profissional de saúde, daquela saúde que todos nós conhecemos, que recorre normalmente a medicamentos, e que vai à procura daquilo que nós estudamos, que são realmente os químicos, e que provavelmente não iria olhar para aquilo sem fazer uma crítica, né? E ela preparou-me, e bem, e preparou-me do género: vai estar caladinho e ouves até ao fim. E realmente eu, quando vi, eu percebi que tinha que fazer as coisas como devia ser. Portanto, telefonei logo ao Vítor e comecei a usá-lo no dia 1 de fevereiro de 2024. No dia 3 de fevereiro fiz um bloqueio que felizmente o Vítor tinha-me avisado: atenção, porque pode haver um pico da dor que corresponde realmente a uma crise de cura, e que acontece com algumas pessoas, não acontece com todas, mas acontece com algumas pessoas. Comigo aconteceu ao terceiro dia, e a verdade é que esse bloqueio que me fui deitar com ele, que normalmente duraria entre 5 a 7 dias, era o normal, ficava uma semana inteira completamente bloqueado, sem poder fazer nada. No dia seguinte levantei-me como se nada fosse. Foi o primeiro sinal que a tecnologia funcionava. Claro que não foi logo todos os resultados, não é? Foi depois, houve ali uma progressão, principalmente ao nível da flexibilidade, da ausência total de dor, mesmo quando fazia esforço, etc. E eu vou-vos falar exatamente de uma parte em que eu realmente gosto muito dos estudos do David Schmidt, que é o terceiro mês de utilização do X39, porque eu sou exatamente a prova desse funcionamento, onde ele diz que a partir do terceiro mês há um aumento do colagênio interno. E realmente foi entre o terceiro e o quarto mês que eu senti a minha coluna completamente a regenerar-se. Nunca mais tive uma única dor de coluna, sinceramente. Às vezes um pequeno incómodo pode acontecer, porque todos nós temos às vezes um pequeno incómodo, fazemos um mau movimento, mas dor, bloqueio, nunca mais soube o que era. E já lá vão mais de 2 anos. Portanto, essa é realmente a minha história, e que foi a história primeira que me fez realmente sentir que tinha algo aqui nas mãos que podia mudar a vida das pessoas. Depois houve uma série de histórias de família, de amigos, de alguns doentes meus. Inclusive vou-vos mostrar hoje algumas imagens que fizeram toda a diferença e fazem exatamente com que eu seja um completo apaixonado por esta tecnologia, de que eu vou-vos falar um pouquinho, e espero que seja claro nas minhas explicações. Muito bem, vamos então. Olha, penso que podes colocar os teus slides, tudo aquilo que é a Ok, tua informação, portanto podes fazer upload e vamos embora aqui para a tua explicação. então vamos a isto.
e vou começar aqui pelo pequeno vídeo. O pequeno vídeo mágico foi aquele que me fez realmente sentir que iria aqui entrar num mundo completamente à parte, o mundo da luz. Apesar de eu já conhecer muitos efeitos da luz, mas nunca tinha pensado nesta forma de luz, e que, graças a Deus, David Schmidt teve esta visão. Eu não sei se Não o som estamos a está. ouvir o som, não estamos a ouvir o som, Rui. Eu sei, eu sei. Espera aí que. Ok. Agora penso que vão estar. Uma forma antiga de energia que remonta ao amanhecer dos tempos. Para nós, tudo começa com o Sol, a fonte de luz e vida do nosso sistema solar. Toda a vida se origina com o Sol através da fotossíntese. Os seres humanos emitem uma luz infravermelha que pode ser vista com dispositivos de visão noturna. Nós sabemos há séculos que a luz tem muitos efeitos sobre o corpo. Os adesivos de fototerapia da LifeWave usam a luz para estimular os sistemas naturais de cura do corpo, proporcionando benefícios de saúde específicos. Veja como funciona a tecnologia. Primeiro, um adesivo é aplicado em pontos específicos do corpo. Onde o adesivo cobre a pele, a luz infravermelha emitida a partir do corpo é refletida de volta para o tecido. Isto estimula a pele, que por sua vez estimula regiões específicas do cérebro. O cérebro, então, aciona o próprio fluxo natural de energia corporal e a capacidade de se curar a si próprio. Agora imagine um adesivo que reativa as suas células estaminais, sem químicos, sem contraindicações. LifeWave. Viva mais, viva melhor. Ora, exatamente, eu já sabia que realmente o corpo emitia calor, emitia luz infravermelha, não sabia era que realmente poderíamos aproveitá-la para esta tecnologia, esta fotobiomodulação, que vocês vão entender realmente o que é utilizar a própria luz do nosso corpo. Na realidade, o nosso corpo liberta calor. Esse calor vem exatamente do funcionamento das células, da produção de energia ao nível da mitocôndria, e esse calor, na realidade, é uma frequência de luz que nós não temos a capacidade de ver, o olho humano não consegue ver, mas consegue sentir. Sentimos o calor, efetivamente, e quando usamos uma câmara de visão noturna, temos a capacidade exatamente de ver os pontos mais quentes do nosso corpo, e estas câmaras foram muito utilizadas durante o Covid, por exemplo, nomeadamente nos aeroportos, para ver se a pessoa estava com febre. Penso que vocês se lembram disso. Portanto, o nosso corpo emite este calor e nós conseguimos medi-lo. Inclusivamente, eu na minha prática clínica todos os dias uso o termómetro de infravermelho, que traduz em número a temperatura corporal. Portanto, esta luz vai ser aproveitada exatamente por esta tecnologia, já vamos perceber como, mas acima de tudo perceber que a fotobiomodulação é terapia com luz. Portanto, vermelha ou infravermelha. Para aqui temos realmente esta luz, como eu disse, é produzida este calor produzido pela própria célula, quando está a produzir a energia. Portanto, célula que nós temos qualquer coisa como 40 mil milhões de células, e que elas estão constantemente a produzir então a energia a nível das mitocôndrias, e a fotobiomodulação é uma área científica dentro da medicina regenerativa, e penso que toda a gente já percebeu, ou pelo menos já ouviu falar que, por exemplo, os atletas, quando têm lesões musculares, nomeadamente, recorrem aos infravermelhos para acelerar a cicatrização. Na realidade, a luz infravermelha, a radiação infravermelha, é uma luz regeneradora, é uma luz cicatrizante, é uma luz que acelera os processos bioquímicos e de autocura do nosso organismo, e vamos ver porque é tão interessante falarmos exatamente nisto. Portanto, dizer pura e simplesmente que nós nascemos portadores de infravermelho, é a nossa luz da vida, e o X39 aproveita precisamente esta luz interna, infravermelha,
natural para ativar os nanocristais orgânicos do nosso X39. Portanto, eu daqui a pouquinho já mostro o X39 para explicar exatamente onde é que estão estes nanocristais, mas acima de tudo perceber que estes nanocristais, como não importa qual cristal, vai decompor a luz. Penso que toda a gente já viu, aquelas pessoas, por exemplo, que já viram os candeeiros em cristal, quando se acende a luz, se nós procurarmos ali uma posição, vamos ver as várias cores do arco-íris e as suas nuances. Ou então, por exemplo, quando levantamos um copo em cristal para a luz, conseguimos realmente ver essa decomposição da luz branca nas 7 cores do arco-íris e as suas nuances. O que acontece aqui é que exatamente o X39 é composto no seu núcleo por nanocristais orgânicos. Nano, pequeníssimo, ok? Tão pequeno que só é visível ao microscópio eletrónico, e orgânico porque é natural, e porque ainda por cima nada entra no sangue, portanto já vamos falar sobre isso. É uma terapia não invasiva, e este patch vai exatamente funcionar como um espelho, vai devolver ao corpo, devolver à pele, devolver às células a luz que elas estavam a produzir, a que elas estavam a enviar, a emitir. Só que, exatamente como qualquer cristal, vai modificar a frequência dessa luz. E essa luz, consoante a frequência, nós temos aqui várias ações em função das frequências, porque nós somos energia. Se nós pensarmos na célula, a célula é apenas uma parte que depois, ainda na sua composição, tem os organelos, tem a mitocôndria, tem o núcleo, mas depois, se procurarmos ainda mais longe, temos proteínas, e depois as proteínas são são compostas por aminoácidos. Os aminoácidos são compostos por moléculas, as moléculas são compostas por átomos, e os átomos depois têm os eletrões, os prótons, os neutrões. Portanto, no fundo, na realidade, quando nós mergulhamos profundamente e ao nível microscópico, nós encontramos o quê? Energia. Energia é tudo o que nós somos, e então aqui realmente aproveitamos esta energia consoante aquilo que pretendemos, porque o nosso corpo reage a frequências diferentes de luz. E o espectro da luz infravermelha é muito grande, e nós temos a capacidade, exatamente, o David Schmidt teve a capacidade de encontrar em cada patch que ele tem a frequência específica para aquilo que pretendia. E talvez o desafio mais difícil foi exatamente este X39, X de 10 anos. Portanto, numeração romana, 10 anos a desenvolver, 39 tentativas, ok? Para conseguir chegar exatamente à fórmula daquele cristal que modificaria a nossa luz infravermelha naquela frequência exata que ele pretendia, para fazer uma coisa que já vamos ver, principalmente o objetivo final, reativar as células estaminais. E vamos entender o porquê de reativar células estaminais. Portanto, vejam aqui exatamente aquilo que eu acabo de explicar aqui em esquema. Vocês veem o patch que está ali em branco a receber a luz é refletida para a pele, vai interferir exatamente com os tecidos profundos da pele, vai passar uma mensagem ao cérebro para dizer: precisamos aumentar alguns mecanismos, que eu já vou explicar, não vou aqui já revelar tudo, mas alguns mecanismos de autocura que o corpo tem. Portanto, como vocês sabem, o corpo tem a capacidade de se curar. E eu tenho sempre alguns exemplos que dou e que vocês devem realmente memorizar, porque às vezes as pessoas não se apercebem muito bem. E o exemplo que eu mais gosto é o exemplo da fratura. Nós, quando temos uma fratura, não é o gesso que vai consolidar a fratura, é o corpo ele próprio que a vai consolidar. Nós não fazemos rigorosamente nada durante o tempo em que temos o gesso, não há nenhum medicamento, não há nenhuma injeção, não há rigorosamente nada para que aquele osso consolide. É apenas a imobilização. Mas a imobilização para quê? Para dar tempo
às células estaminais, já vou falar um pouquinho mais delas, de irem substituir as células que foram danificadas por aquela fratura e poderem assim formar um calo ósseo, ou seja, fazer a consolidação dessa fratura, ou seja, regenerar. Porque é uma regeneração de um tecido. E temos exatamente a mesma coisa, por exemplo, quando fazemos um corte, quando temos uma ferida por abrasão, e a nível interno, todos os processos de destruição celular, nomeadamente aqueles que advêm da nossa vida moderna, nomeadamente tudo o que tem a ver com a poluição, com o ar que respiramos, com a água que bebemos, com os alimentos que comemos, que estão hoje realmente muito pobres em nutrientes e muito ricos, infelizmente, em pesticidas e todo tipo de toxinas, e tudo isto vai levar a processos inflamatórios, vai levar à oxidação, vai levar à destruição da membrana celular e morte da célula. E essas células têm que ser substituídas e são substituídas exatamente pelas células estaminais. As células estaminais, que são células sem qualquer tipo de função à partida, ok? Eu vou aqui mostrar. Portanto, cá está a célula estaminal. É uma célula base, é uma célula mãe, é uma célula que contém a informação geral do corpo e, como contém a informação geral, ela consegue, em função da célula que é preciso ser substituída, consegue ir buscar a particularidade de ler o código que é necessário para formar aquela célula. Vamos imaginar que é uma célula sanguínea que morre, e estão constantemente a morrer, imensas, milhares e milhares e milhares delas, ok? E ela vai exatamente ler esse código e vai substituir na forma e na função aquela célula que acaba de morrer. Portanto, isto é exatamente aquilo que a célula estaminal consegue fazer. Portanto, ela consegue se diferenciar na forma e na função. Ela, na realidade, ela consegue fazer isto de uma forma muito ativa quando nós somos jovens, e daí que, e há bocadinho falava de fraturas, toda a gente concorda comigo se eu disser que não é a mesma coisa ter uma fratura numa criança ou num jovem, ou ter uma fratura numa pessoa de idade, porque na realidade a regeneração de tecidos é muito mais lenta com a idade. Exatamente porquê? Porque as células estaminais adormecem, portanto ficam muito menos ativas, e isso acontece a partir do momento que entramos na idade adulta. Começa imediatamente a reduzir a atividade das células estaminais. E este fenómeno é tão marcante que aos 30 anos temos cerca de metade da atividade das células estaminais. Ou seja, digamos que vai haver um processo de regeneração muito mais lento e muita coisa ficará por fazer. E quando muita coisa fica por fazer, o que é que acontece? O corpo envelhece. E é exatamente o que acontece realmente por períodos, porque há períodos em que as células estaminais adormecem mais, e hoje em dia podemos dizer que elas são tão solicitadas, exatamente por todos os problemas de inatividade que nós temos, portanto, falta de atividade física, que ajuda realmente a manter as células estaminais um pouquinho mais ativas, os bons alimentos, que também muitas vezes não os fazemos, nomeadamente os antioxidantes, tudo isto vai contribuir para um envelhecimento prematuro das células e automaticamente um envelhecimento prematuro do nosso organismo. Portanto, reparem, hoje temos uma situação onde, de uma maneira geral, já teríamos necessidade de reativar as nossas células estaminais, mas hoje ainda mais do que tínhamos no passado, porque as nossas células estão constantemente a ser agredidas e, portanto, constantemente a ser atacadas e a serem eliminadas, e precisamos realmente de células estaminais mais ativas, e é exatamente aí que as coisas acontecem, porque elas estão cada vez mais inativas. E descobriu-se em 1973, descobriu-se exatamente um peptídeo do qual eu vos vou falar. Portanto, um peptídeo, para terem uma ideia, é uma substância do género do que acontece com as nossas hormonas, com as nossas enzimas. Portanto, são substâncias fabricadas pelo próprio corpo. Os peptídeos, nós temos bipeptídeos, tripeptídeos, portanto, são cadeias de aminoácidos muito pequeninos. Tripeptídeo, por exemplo, são 3 aminoácidos, um bipeptídeo são 2 aminoácidos,
aminoácidos, e esse tripeptídeo tem uma capacidade, exatamente porque é pequeno, de entrar muito facilmente dentro da célula, tem uma velocidade muito superior, mas também tem um tempo de vida muito curto, cerca de 1 hora. E estamos aqui a falar de um peptídeo que é conhecido pelo peptídeo de cobre ou peptídeo da juventude. Ele foi descoberto por Laurent Picard em 1973, e foi ele exatamente que lhe deu o nome de peptídeo da juventude, porque ele percebeu até que ponto este peptídeo era responsável ou era eficaz e útil no combate aos efeitos da idade. Portanto, este peptídeo, que tem então 3 aminoácidos que se ligam ao cobre, tudo isto é o nosso corpo que fabrica, ok? O que acontece, e mostram os estudos, nomeadamente estudos universitários que foram feitos, que a diferença entre a quantidade de peptídeo que circula no nosso sangue quando nós somos jovens e quando somos já mais velhinhos, quando a partir ali dos 50, 40, 50, 60 anos, ele vem para menos de 1/3. E é isso realmente que é responsável também, e foi isso que foi descoberto, que é responsável pela inatividade ou adormecimento das células estaminais. Porque este peptídeo, uma das coisas que ele faz é reativar genes. E os genes, vamos dar aqui um exemplo, os genes como se fosse um quadro, estão a ver os quadros da luz com vários disjuntores, ao longo da idade há vários disjuntores que vão ali ficando no off, ou ali mais ou menos a meio entre o on e o off, e na verdade aquele quadro é um quadro com milhares de disjuntores, e que eles vão se desligando a pouco e pouco, e o que este peptídeo faz, uma das coisas que este peptídeo faz é que vai pôr aqueles mais de 4.000 daqueles disjuntores, ele vai pô-los no on, ele vai reativá-los, e um deles é um gene que se chama P63, e que é responsável exatamente pela atividade das células estaminais. Então, quer dizer que se o peptídeo está alto, o P63 está ativo, não é? Portanto, e vai ativar as células estaminais. À medida que este peptídeo de cobre vai baixando, automaticamente o gene P63 vai se desligando e automaticamente vai haver maior inatividade ou maior adormecimento das células estaminais. Portanto, as células estaminais, elas nasceram connosco e ficam num número mais ou menos constante durante toda a vida, mas efetivamente elas vão reduzindo a qualidade e a atividade. Portanto, reparem que além desta capacidade que ele tem de reativar genes, este peptídeo de cobre é ainda responsável pelo combate à dor, pelo combate à inflamação, pelo melhoramento do sono, pelo melhoramento das performances esportivas, pela reativação ou melhoramento do sistema imunitário. Portanto, há aqui uma série de situações que este peptídeo de cobre controla. E uma das coisas que eu quero que vocês tenham na mente é que grande parte dos efeitos do X39, quando a gente começa a colocar o X39, aquela reativação de genes e aquela redução de dor e aquela redução de inflamação é principalmente porque esta frequência de luz que é emitida pelo X39, que é refletida pelo X39, tem a capacidade de ordenar ao cérebro para aumentar a quantidade de peptídeo de cobre em circulação no sangue. Portanto, basicamente é isto, é o peptídeo de cobre que depois vai fazer o resto, portanto vai dar ordem aos genes para se reativarem e automaticamente as células estaminais vão também reativar-se e nós vamos então recuar na idade, vamos rejuvenescer, vamos fazer uma reversão da idade, já vamos ver como é que isso acontece. Então, cá está aquilo que eu vos dizia há bocadinho, reparem, aumento da qualidade do sono, diminuição da inflamação, alívio rápido da dor, clareza mental, melhor cicatrização, e eu hoje vou-vos falar, para terminar, vou-vos falar da cicatrização, mais energia e vitalidade, melhor aparência da pele, melhor desempenho desportivo e recuperação mais rápida após o exercício físico. Ora bem, então,
Eu peço desculpa se isto é o meu dia-a-dia. Eu sei que não é o dia-a-dia de toda a gente, mas eu preciso disto para realmente mostrar que o X39 tem uma eficácia realmente muito grande a nível das feridas, e porque é o meu dia-a-dia, exatamente, e porque obtive resultados incríveis, não só eu, como pessoas que eu aconselhei. Por exemplo, aqui é a mãe de uma brand partner que me pediu conselho e que me foi enviando as fotografias com a evolução. Do lado esquerdo foram meses sem evolução, e reparem aqui, ao fim de 8 semanas, tínhamos uma ferida crónica. Portanto, isto é uma úlcera varicosa, e tínhamos a ferida crónica completamente fechada, e isto realmente é uma das capacidades que o X39 tem, porque o peptídeo de cobre vai reduzir a inflamação, vai chamar ali as células estaminais, vai realmente regenerar os tecidos, e acontece exatamente estes resultados incríveis de aceleração na cicatrização de feridas crónicas. Este caso é um caso de uma doente minha, também com uma úlcera bastante feia. Normalmente, eu posso dizer, pela minha prática clínica, teríamos aqui para entre 3 a 4 meses, e se vocês verificarem pelas datas, são cerca de 6 semanas, e a ferida está completamente fechada. Aqui é um resultado que me toca ainda mais, porque é o resultado da minha mãe. O resultado da minha mãe, que por causa de um pequeno internamento de 2 dias no hospital, de a terem deixado numa posição complicada, porque deixaram numa maca que é dura, sempre na mesma posição. Ela é uma pessoa acamada, e ela formou exatamente aquilo que vocês provavelmente já ouviram falar, uma escara. E esta escara não evoluiu durante mais de 3 meses, onde a equipa que vinha cuidar da minha mãe não aceitava utilizar o X39. A equipa mudou, felizmente, e quando a equipa mudou, eu consegui que os colegas aceitassem colocar o X39. E reparem, aquilo que não aconteceu durante mais de 3 meses, 3, 4 meses, aconteceu aqui em cerca de 2 meses e meio, mais ou menos. Ok? Portanto, estes são resultados do X39 na minha prática clínica, e que realmente, ainda por cima, sendo este o resultado da minha mãe, é óbvio que eu não posso ficar indiferente, e penso que dá para entender porque é que eu sou realmente um apaixonado por esta tecnologia e adoro falar sobre ela. Portanto, aqui está, em resumo, os resultados que eu já vos tinha falado. Nos primeiros dias, 4.000 genes que se reativam, com 6 semanas de utilização. E eu diria, mais de 80% das pessoas que utilizam o X39 referem isto: maior equilíbrio cerebral. Há pessoas que lhe chamam névoa ou nevoeiro. Parece que as ideias estão confusas, não conseguem raciocinar da mesma forma, com a mesma rapidez como quando eram mais jovens, não conseguem resolver os problemas com tanta facilidade, e de repente colocam o X39, e uma das coisas que notam é maior clareza mental. E sem dúvida nenhuma que é uma das coisas que as pessoas me referem mais vezes. Depois, com 3 meses de utilização, eu tinha-vos falado durante a minha história, que foi exatamente uma das coisas que me marcou. Foi este aumento da produção de colagênio interno. Ele é importante e é interessante para a diminuição das rugas, sem dúvida nenhuma, para o crescimento do cabelo, mas acima de tudo eu chamo a atenção aqui para o aumento da integridade do sistema esquelético e muscular, porque foi isso que aconteceu comigo e que vai acontecer com as pessoas que têm problemas ósseos e problemas articulares. Vai acontecer exatamente a regeneração do colagênio, este aumento da produção de colagênio, porque é a proteína mais abundante do nosso corpo, e é uma proteína estruturante sem a qual nós não teríamos forma sequer, ok? Este colagênio é muito interessante porque ele serve de almofada nas articulações, nomeadamente na coluna. Aqueles discozinhos que vocês veem entre as vértebras são exatamente feitos de colagênio e água. Não esquecer a água, por isso nós dizemos muitas vezes, é muito importante uma boa hidratação, porque o colagênio exige realmente muita água. E depois, com 6 meses de utilização, reversão do sistema cardiovascular. E isto é super interessante. Uma parte tem a ver também com este aumento da produção do colagênio interno, porque vai melhorar a elasticidade do músculo cardíaco e vai melhorar a elasticidade das artérias, portanto, automaticamente uma reversão
da idade, portanto, o vosso sistema cardiovascular vai se comportar como se vocês tivessem 10, 20, 30 anos a menos, portanto, o que é excelente, ok? E daí esta afirmação do David Schmidt dizer que isto não é anti-envelhecimento, é efetivamente a reversão da idade. Como utilizamos? Portanto, já toda a gente sabe, penso eu, utilizar durante 12 horas com 12 horas sem, ok? Utilizamos normalmente durante o dia, porque é o momento em que estamos ativos. As pessoas que trabalham à noite fazem o contrário. Utilizam, colocam no final da tarde, princípio da noite, e tiram de manhã, portanto, e depois no dia seguinte utilizamos um novo. Hidratar-nos muito bem. Há 2 pontos que eu aconselho sempre, embora ele possa ser utilizado onde quer que seja no nosso corpo, mas há 2 pontos muito bem estudados, que são 2 pontos que na ciência milenar chinesa são considerados talvez dos pontos mais energéticos do nosso corpo, que é a nível da cervical, cervical 7, portanto, a C7, quando vocês baixam o queixo para o peito, se puserem a mão no pescoço, sentem o ossinho mais alto. Esse aí é a cervical 7, portanto, é aí que vocês vão colocar, ou então 2 dedos abaixo do umbigo. Eu costumo aconselhar muito as senhoras, principalmente ali a partir dos 40, 45 anos, utilizem preferencialmente abaixo do umbigo, porque vai ajudar-vos muito também em toda a parte ginecológica e dos órgãos internos. Penso que realmente tem muito interesse ali naquela altura da entrada na menopausa, principalmente, é realmente muito útil. Agora, aqui eu não gosto de chamar contraindicações, eu diria mais não recomendação em tratamento oncológico ativo, portanto, quimioterapia ou radioterapia. E porquê? Porque a quimioterapia e a radioterapia são tratamentos que mexem muito com o corpo e que destroem imenso o corpo. Ora, uma das coisas que aqui vamos ter é uma função celular acelerada, com maior divisão celular, portanto vai haver mais células saudáveis, mas que depois vem a radioterapia ou a quimioterapia que vai matar tudo, porque é como ao herbicida que nós colocamos nas ervas más, mas se colocarmos nas ervas boas, nas plantas boas, elas também vão morrer, não é? Portanto, pelo menos durante o período em que estão a fazer, naqueles dias em que fazem a quimioterapia ou a radioterapia, não usar. Se quiserem usar entre, eu sou plenamente de acordo, sinceramente, porque tenho inclusivamente alguns casos de pessoas que, ao utilizar entre ciclos, têm realmente uma recuperação muito mais rápida e não sentem os efeitos adversos da quimioterapia e da radioterapia. No caso do transplante de órgão, aqui já é um pouquinho mais complicado, porque pensa-se que pode eventualmente, apesar também de haver resultados que mostram o contrário, mas eventualmente há que haver aqui alguma precaução, porque quando há um transplante de órgãos, normalmente o nosso corpo tem tendência a rejeitar o órgão, portanto considerá-lo como um corpo estranho. E o que acontece é que nós vamos, e isto foi durante anos uma luta enorme da medicina, foi como evitar que o órgão fosse rejeitado, até que começaram a surgir os primeiros imunodepressores ou imunossupressores. E estes imunossupressores são exatamente medicamentos que vão praticamente anular o sistema imunitário. Ora, acontece, como eu há bocadinho vos tinha dito, que quando nós colocamos o X39, ele vai aumentar o peptídeo de cobre, e o peptídeo de cobre, uma das coisas que faz é aumentar o sistema imunitário. E pensa-se que pode eventualmente, portanto, e daí alguma reserva, porque pode eventualmente aumentar de tal forma o sistema imunitário que ele possa ir atacar o transplante. Portanto, pelo simples não, vamos deixar tranquila a pessoa que usa os imunossupressores. E na gravidez, porque na gravidez não se usa rigorosamente nada, não se testa nada, portanto deixa-se passar a gravidez e depois então falamos. Pronto, então, em termos de apresentação, é isto, ok? E eu gostaria agora que algumas pessoas pudessem aqui dar algum testemunho. Rui, não sei se queres dar uma palavrinha em relação ao que acabaste de ouvir. Eu sei que tu não sabias praticamente nada disto e que agora já sabes um bocadinho. Agora já aprendi, agora estou por dentro da técnica e da tecnologia, até vou ficar ainda mais atento a tudo. Mas olha, queria dizer que é um privilégio sempre aqui ver o teu trabalho e ver, assistir àquilo que é o complemento em termos de enquadramento. Claro que tu tocaste bem neste ponto, que é o teu
é o teu método de trabalho, é o teu métier, não é? Como se diz em França. Exatamente. Essas imagens que às vezes chocam um pouquinho, mas a verdade é que é a vida real a acontecer. Há uma coisa que tu tocaste aqui que me diz sempre muito, que é a forma como o corpo liga e desliga os disjuntores. Tu tocaste bem, eu gosto sempre de utilizar a imagem de um quadro elétrico que tem tendência para se ir desligando, como uma casa antiga que já não tem os quadros, nem as ligações elétricas, nem sequer toda a tubagem e os fios em condições, e tende a arrebentar por todos os lados, como aconteceu infelizmente aqui em várias zonas onde todos nós sabemos, lembramos há muito pouco tempo, Leiria, Marinha Grande, Pombal, enfim, e muitas outras zonas, infelizmente, onde mais importante do que a tragédia foi a questão do furacão e daquelas tempestades todas, foi o apagão generalizado durante muitos dias. Todos nós sofremos avalanches do nosso corpo. Podemos ter uma queda, podemos ter um trauma, podemos ter um infortúnio, podemos ter uma pressão emocional muito forte. O problema não é os picos, é durante quanto tempo é que tu vais estar sob pressão intensa ou crónica, como costuma dizer no corpo, que é tal inflamação. Portanto, o regresso ao equilíbrio, que é a homeostase, é exatamente esta tendência que nós devemos coadjuvar o corpo. E eu só queria dizer que, do pouco que eu sei desta área, há 3 coisas que para mim são muito importantes. O primeiro, dizer, para mim, a vida é energia, saúde é o equilíbrio, e a maior função que temos ao usar esta tecnologia é voltar a dar um equilíbrio, dar uma aceleração ao equilíbrio do corpo, ajudá-lo a ir mais rapidamente para o equilíbrio. E quanto mais o corpo tem idade e tem traumas, mais difícil é voltar ao equilíbrio por si mesmo. Portanto, não vejam isto, é o meu conselho, e complementando aquilo que o Rui estava a dizer, não vejam isto como algo estranho, fora do comum, fora daquilo que é um conceito natural do corpo. Cada vez mais nós estamos pressionados em todos os sentidos, e isto é uma ajuda para que o corpo vá mais rapidamente ao equilíbrio, e sem isso muitos de nós podem passar realmente mal e não entender como é que poderiam ter dublado rapidamente uma situação que, em alguns casos, se torna crónica. É isso que nós queremos evitar, acima de tudo. Por isso é que o Pets, aliás, eu prometi, quando estava a falar, que iria mostrar o buquê, colocar aqui cromos, eu e o Rui. Está aqui o meu. O Rui, e tenho aqui também. Tu ganhas uma vantagem que eu só tenho um hoje. Não posso dizer que o meu é maior que o Rui, porque são exatamente iguais. Não é? Mas o que eu quero dizer é que nós usamos isto, não diria religiosamente, mas com um privilégio muito grande, porque somos pioneiros de utilização desta tecnologia no mundo, e se estás aqui a ver hoje, considero-te um pioneiro porque és mesmo. E se alguém te mandou a gravação, é porque tens a oportunidade de fazer parte dos 0,03% no mundo, talvez, que descobriu e que usa. Porque mesmo que às vezes as pessoas saibam a tecnologia, alguns ainda não tiveram um incentivo para se porem à estrada e fazerem aquilo que é preciso ser feito. E, portanto, eu digo, se vos tocou aquilo que o Rui hoje falou, façam alguma coisa com isto, porque o Rui é um profissional incrível, com muitos anos de prática, aonde o caso dele, e penso que é a grande razão de estar aqui, é exatamente ajudar outros a descobrir o que ele também descobriu, com o caso da própria família, dele próprio, da esposa, como mudou a vida completamente. Eu tenho o privilégio de acompanhar o Rui já há bastante tempo e sei que ele é um homem diferente hoje, porque quando se vive com dores permanentemente e com a ameaça de ficar outra vez muito mal, nós não somos a mesma pessoa. Portanto, é isto que eu vos queria dizer agora, e claro, eu acho que se houver testemunhos aqui seria excelente. Eu gostava de chamar aqui uma pessoa, eu gostava de lhe lançar um desafio. Eu não sei se o José Carradinha nos está a ouvir, mas se ele estiver a ouvir, eu gostava de ouvir a história dele. Mas antes, enquanto o José se prepara, se tu me permites, eu vou só aqui fazer uma brincadeira. Porque eu, durante muitas formações, eu costumava brincar um pouquinho quando passava algumas imagens de pessoas, e nomeadamente o meu patrocinador, que teve um grande resultado em termos de cabelo, e eu costumava brincar com isso e dizer assim: bom, a mim as células estaminais resolveram atuar na minha coluna, que era finalmente aquilo que eu precisava, e bem, portanto, para mim está ótimo. No cabelo não fez nada, mas pronto, também não há problema nenhum. Até que, recentemente, a minha esposa pediu-me para eu procurar a fotografia que eu tinha tirado no início, porque ela estava a ver qualquer coisa que eu ainda não tinha visto. Então reparem, afinal, a tecnologia também funcionou com o meu cabelo.
porque na realidade eu não conseguia ver a parte de trás, mas ela via, não é? E realmente quando ela mostrou isto eu fiquei, uau, incrível. Portanto, agora também posso dizer que também tive um bom resultado na parte do cabelo. Então, José Carradinha, estás por aí ou não? A Carradinha está, é só ligar o microfone que eu já dei aqui permissão ao Zé para poder entrar. Zé, és muito bem-vindo Olá, e boa obrigado noite a aqui pela tua todos. presença, meu querido. Boa noite, Ficou José. bem, Rui, com a tua fantástica apresentação. Obrigado, Zé. Eu, por acaso, a mim, cabelo ainda Ainda demora um bocadinho, não volta a atenção, aparecer. eu já uso há mais de 2 anos, já. Pois. Eu também, foi há mais de 6 anos que me falaram pela primeira vez do X39, mas na altura não estava aberto, digamos, não é? E no verão passado, no dia 1 de julho, o Hugo Mateus ligou-me, ele estava a vir aqui à Charneca, olha, para almoçar com o Paulo Alves, e eu, por acaso, nesse dia também vim a Ponta Gorda Almada, infelizmente ao funeral do pai de um amigo meu, e estava a sair ali do Feijó para a Charneca para vir almoçar à casa da minha filha quando ele me ligou. Eu, 3 dias antes, tinha recebido um relatório de um TAC à minha coluna e da L5, S1, L3, L4, L2, enfim, era ali um estendal de relatório que eu não percebia nada daquela terminologia, né? A área da saúde não é a minha área. E fui ao chat GPTP para ver o que é que eu tinha e fiquei assim um bocado assustado e a compreender porque é que há uns meses, a essa data, andava com dores terríveis a nível de coluna, pensava que era só ciática. Muitas vezes de manhã quando acordava queria-me levantar e mexer, ai, que não consigo mexer, não é? Pronto, tinha ido ao médico, queixado, ele deu-me um relaxante para tomar à noite e um comprimido para tomar 12 em 12 horas para me aliviar das dores, não é? O que é certo é que eu só tive consulta a 4 de agosto e quando cheguei à consulta, o médico a primeira coisa que perguntou foi perguntar-me se eu estava preparado para ser operado, não é? E eu, pá, doutor, mas estou operado, estou assim tão mal, não é? E não estou nada preparado. Entretanto, quando ele me perguntou como é que eu estava a sentir das dores, como é que estava a dar com os comprimidos, eu virei para ele, olha, doutor, um amigo meu que há pouco mais de um mês apresentou-me esta tecnologia, o que é certo é que as dores passaram no próprio dia e pronto, e até hoje nunca mais tive esses sintomas. Epá, pontualmente, quando abuso assim em termos de esforços, sinto uma ligeira dor, mas nada daquilo que me acontecia, não é? E o que é certo é que eu logo no primeiro dia senti esse benefício, não é? Minha esposa só 4 dias depois é que se aliviou-lhe as dores aqui das tendinites dos ombros, mas foi o que eu disse olha, eu arrendei agora uma casa, quero pintá-la, quero arrancar as prateleiras das despesas, que é madeiras velhas, e assim fiz, que arranquei aquilo tudo, era este um primeiro andar sem elevador, carreguei tudo para a carrinha para depois levar para um aterro, até tirei fotografias para mandar para a minha mulher que estava em Monte Gordo, não é? Lá a tomar conta da minha sogra, e a contar-lhe, pá, olha, o pôs-me aqui um adesivo, né, nas costas, disse que me poderia ajudar a aliviar as dores. O que é certo é que até agora não tenho dores, né? Às 7 da tarde, quando fui para a casa da minha filha para jantar, eu que nem conseguia pegar na minha neta de 3 anos ao colo, ela vem a correr para mim, pá, instintivamente, nem sequer pensei, peguei nela e levei-a e até fiquei todo arrepiado de emoção, né? Até chamei a minha filha para ver, porque eh, pá, quer dizer, aquilo era uma coisa que era impossível, né? Portanto, para além do alívio da dor, né? A dor é emocional. Ficou sem som. Eu acho que deixamos de Não, ouvir também o Zé Oi. Carradinho. silêncio, não Já é? está, já está. Já voltou. Desculpa, perderam o meu som, foi? Mas Foi, foi foi momentâneo. momentâneo. Ok. Mas pronto, estava a dizer que também para além da dor física, não é? A dor emocional, também foi dos grandes benefícios, não é? Que acabei por ter com a utilização do X39, não é? Pronto, e pronto, depois foi, pronto, partilha na família. Os resultados são incríveis, mas felizmente até hoje, não é? Pá, Fantástico, como a fantástico, ti, Zé. quer dizer, isto foi algo maravilhoso que me aconteceu e tenho que estar grato ao Hugo, não é?
por ter tido aquela atitude que eu já conhecia de há muitos anos, não é? Mas graças a ele, felizmente, todos estes problemas me passaram, pelo menos em termos de dor, não é? Pronto, penso que os problemas da Fantástico, saúde Zé. continuam cá, Ok. mas Olha, foi eu muito agora grato. gostava de ouvir a Carla Bastos. Ela está por aí. Carlinha, Então está a Carla. Carla Bastos. Aqui está a Carlinha também. Vamos só pôr-lhe aqui. Ela também com o anfitrião, que ela assim já pode. Carla, quando quiseres, se puderes, podes ligar o teu microfone, a tua câmara também. Eu sei que ela está aqui, não sei se ela pode entrar já. já Aqui está está. ela. Boa Muito noite a todos. Boa noite, Carla, Carla. Obriguei a olá, ligar a câmara, que eu hoje tive um tudo dia bem? complicado. Não é Está tudo problema. bem. Olhem, adorei, tenho estado a adorar, aliás, pronto, toda esta live. Carradinha, estás no meu coração também. Sim, senhor. Pá, eu é como vos digo, o que eu noto é pá, uma mudança a nível do humor, de claridade mental, do dormir, da pele, pronto, porque agora faço outros protocolos também. E isto é uma aventura, não é? Isto falamos com todos, há uns que querem arrancar logo a todo o gás e depois aquilo morre na praia. Epá, nós vemos tudo, não é? E tem a ver com o nosso acompanhamento, sobretudo com o nosso acompanhamento. Eu acho que a abordagem inicial, pelo menos para mim, é relativamente fácil. Depois a receptividade é outra coisa, não é? Epá, tem sido uma aventura, no entanto, eu tenho-me suportado mais a mim do que, ou seja, a nível de estado de espírito, continuo a 100%, continuo a 100%, independentemente do retorno não é o retorno do patch em si, não é? Porque esse tem resultados, é óbvio, epá, não há nada a dizer, é todos os outros entraves, ainda há pouco às 7 da tarde, quando estava a ouvir a live do nosso querido e da nossa Liliana, e era o que ela estava a dizer, é as prioridades das pessoas. Claro, Carla. Mas acima de tudo, eu pedi o teu testemunho porque eu sei que é acima de tudo um testemunho de bem-estar. E é porque às vezes as pessoas ficam a pensar: mas eu não tenho nenhuma doença. E eu gosto deste tipo de testemunhos, exatamente porque é um pouco como o testemunho da minha esposa. A minha esposa começou a usar porque eu usei, e como a política lá em casa sempre foi: se é bom para um, é bom para todos. Exato. E ela começou a usar. Mas não tinha nenhuma maleita específica. Mas eu gosto exatamente deste tipo de testemunhos. Portanto, a Carla, por exemplo, dorme melhor, mais clareza Tens mental. mais Isto, energia, há mais energia. exatamente. Aliás, eu Portanto, posso, é posso, para. posso vos dizer isto é importante. Eu consegui, pronto, colocar na minha mãe bastante cedo, logo no início, praticamente, passado 2 ou 3 semanas, ela aceitou que eu lhe colocasse, não é? Pronto, tem a ver com mentalidade, lá está com tudo. Para eles era tipo uma surpresa, mas agora trocaste o certo por incerto, etc, etc, etc. E pronto, era-lhes difícil entender. No entanto, com o meu pai, isso é que é extraordinário, que é o indivíduo mais cético que vocês possam conhecer, neste momento tem 81 anos, mas é o indivíduo mais idoso que eu conheço, mais saudável. Ele aliás, vira-se para a minha geração, pessoal com 50 anos, e diz mesmo: vocês são todos uma cambada de velhos, eu sou só idoso. Ou seja, ele não acreditava em nada, não é? Achava isto tudo um absoluto. Pronto, tens que me provar, é um bocado assim. No entanto, com os resultados da minha mãe, a minha mãe disse logo: dá-lhe meio ano, e foi exatamente 6 meses. Ou seja, o meu pai em dezembro começou a utilizar, neste momento até está a fazer um protocolo mais complicado que tu indicaste, que eu te pedi ajuda, faz o glutatione, faz o Aeon, quer dizer, passou do 0 para o 80 mesmo.
está a ter resultados, não verbaliza muito, não é? Eu tenho evidências por fotografias, pelas mãos, pronto, que era o problema, neste caso dele mais específico, tem muito menos dores e está muito mais receptivo a tudo, mas precisou de observar o resultado de outros, neste caso da minha mãe. A minha mãe foi logo óbvio, a parte da prisão de ventre, diabetes, foi imediato, foi quase imediato na primeira semana. E depois, pronto, agora já ao final de quase 6 meses, neste momento está quase há 6 meses a usar, já tem muito mais cabelo, o que para ela também é fantástico. E pronto, estamos a falar de uma senhora de 76 anos, 75, peço desculpa, e, e pronto, e foi por causa disto que o meu pai começou a utilizar, e vemos resultados muito diferentes, não é? O meu pai é muito ativo, mas a parte da pele e de todo aquele problema que ele tinha, que ninguém entendia, foram 2 anos com dermatologistas de alta patente e não sei quantos medicamentos de cortisona e disto e daquilo e daquilo outro, ninguém nunca conseguiu fazer um diagnóstico como deve ser. Eu mandei-te uma fotografia, tu deste aquela opinião, o meu pai tem feito aquele protocolo, há 2 meses que está a fazer, nem sequer fez 3 meses, e está a ter resultados. Portanto, eu acho que o meu testemunho maior até é pelos meus pais. E é isto que eu tenho passado. E lá está, tenho aqui 2 casos completamente diferentes. O meu pai era o maior resistente e continua a ser, mentalmente ainda é, mas já cedeu, já quebrou, já está a fazer. Aconselha tipo piada, tenho que falar com a minha filha. É engraçado, por acaso é engraçado, pronto, também temos esta relação atípica, mas ele é um indivíduo muito ativo, que lida com malta da minha idade, porque anda em campeonatos de snooker, lá está, ele precisava das mãos, tudo isto era muito mais importante do que a aparência, não é? Epá, e chega à conclusão, independentemente de não ter sido só o X39, eles os dois estão a utilizar, eu noto uma grande diferença, eu tenho de facto 2 pais idosos, mas de velhos não têm nada, neste momento, Ok. e o que eu senti mais em mim também foi no caso da menopausa, que acho que reverteu, sobretudo a nível dos sintomas. Não tive muitos, eu sou honesta, mas noto uma grande diferença ao fim destes meses, Obrigado, Carla. desde julho do ano Obrigadíssimo. passado. Obrigadíssimo. Pronto, viram aqui realmente a quantidade de testemunhos, porque quantas pessoas nós não conhecemos que têm problemas, por exemplo, em termos de prisão de ventre. É algo que afeta imensa gente. Mulheres a entrarem na menopausa. O problema de que era o meu e que era o do José Carradinha, com o problema da coluna. Que é provavelmente um dos problemas de saúde que mais leva à abstenção no trabalho, que leva mais mesmo por vezes, a considerar a pessoa inapta para continuar a trabalhar e ter que fazer às vezes uma reforma antecipada. Portanto, nós temos aqui o mundo inteiro para ajudar com esta tecnologia, desde aquela pessoa que acha que não tem quase nada, não é? Mas que valoriza a prevenção e prevenir ao preço de 3 euros ou 3 euros e pouco por dia, realmente é dado, é gratuito, é pena, é mesmo a pessoa não ter consciência do bem maior que tem, que é a saúde, para não valorizar uma tecnologia destas que pode levá-la, sobretudo, a viver mais e viver melhor. Nem mais, eu acho que são tão rica hoje. Adorei ouvir a Carla. Carla é muito emocional, fala mesmo do coração e sente, parece que sente as coisinhas todas. O Zé Carradinha é um orgulho, não é? Porque eu acho que só quem passou, nós costumamos dizer aqui, Rui, me acompanhas, que uma pessoa que está saudável tem todos os sonhos do mundo, consegue fazer tudo, viaja, abraça. Uma pessoa doente só tem mesmo uma vontade, só tem um sonho, que é recuperar. Então, nunca se queiram ver na situação de uma pessoa doente. Tu tiveste e ainda tens, porque nunca se pode dizer que não poderás um dia degenerar, especialmente se não tiveres as células terminais ativas. Temos muitos casos de pessoas com
colites, prostatites. Recordo muito bem de um caso inicial, quando comecei o projeto, uma pessoa com uma prostatite, uma inflamação na próstata, que pode ser ligeira, não tem que ser uma coisa pesada nem crónica, mas recordo perfeitamente quando começou a usar o X39, em num mês a prostatite ficou, vá lá, eliminada, não curada, mas ficou suavizada e quase Sem suportável. sintoma. Exatamente, assintomática. E passado 15 dias depois da pessoa se ter convencido que já estava bom, deixou de usar o PETS, este que eu tenho aqui na mão, e voltou a prostatite. O que é que isto quer dizer? Que a elevação das células terminais através do peptídeo tem que ter uma continuidade para que o corpo se autorrepare e que se autorregenere. Quanto mais idade tem o corpo, mais prolongada deve ser esta elevação para que o corpo tenha tempo de se reparar. Isto é como um pequeno rompimento numa costura, numa toalha, numa camisa, ou um grande rompimento. O grande rompimento muitas vezes dá-se, por exemplo, em corpos mais cansados, mais pesados, e demora mais a reparar. Um corpo mais novo, as costuras não são tão fáceis de romper, ou quando se rompem, são mais fáceis de voltar a unir. E vocês têm que ter um entendimento, talvez um bom senso, que o universo é abundante, mas a consciência para o curar, nomeadamente o corpo, não é assim tão abundante. Nós temos que aprender, temos que testar e temos que estar prontos para fazer alguma coisa de novo. Por isso, Rui, se me permites, até tu acabaste por me dar uma dica, porque muitas vezes as pessoas colocam-me exatamente essa questão. O que é que acontece quando paramos de usar o X39? Ora bem, vamos lá entender uma coisa. Eu vou para o ginásio para formar massa muscular. E quando já tenho a massa muscular formada, paro de ir ao ginásio. O que é que acontece àquela massa muscular ao fim de algum tempo? Volta a desaparecer. Ora, o nosso corpo, a tendência vai ser exatamente para cada vez mais o processo de envelhecimento se acentuar. Portanto, nós temos uma baixa no peptídeo de cobre, essa baixa vai ser estimulada, portanto, a produção vai ser estimulada pelo X39 e dura o tempo que nós usarmos o X39. É normal. Portanto, há coisas que vamos conseguir recuperar, e nomeadamente, se calhar, alguns problemas, algumas patologias podem ser recuperadas e até ficar mais ou menos estáveis durante alguns anos, mas a verdade é que depois deixámos de usar a estimulação do peptídeo de cobre, o peptídeo de cobre vai voltar outra vez a descer. E quando ele voltar a descer, os genes voltam a desligar e nós voltamos a envelhecer. Portanto, é preciso entendermos esta situação. Portanto, o normal no corpo é ele envelhecer. Nós conseguimos reverter a idade e enquanto usamos, então vamos continuar a usar para continuar a reverter a idade, para desacelerar o processo de envelhecimento. Isso mesmo. Deixa-me dar talvez até uma analogia que as pessoas também vão entender, que eu uso muitas vezes, nem sempre aqui nas lives, porque o conteúdo é tão rico, é tão bom, que nós não queremos pôr tudo. Mas vou-vos dar uma outra analogia. Imaginem que estão numa empresa ou que estão em casa e que têm o vosso quadro elétrico, sistema elétrico, com uma determinada voltagem. Não é? Tipicamente, numa casa, poderão ter entre 30 a 45, não sei se é watts, se é volts, se é amperes. Penso que é amperes, que é a dimensão da tensão elétrica que vocês terem todos os aparelhos ligados. Se ligarem ao mesmo tempo um fogão, um forno, mais uma placa elétrica e mais imaginem, os televisores todos de casa, pode haver uma sobrecarga. Vocês têm que aumentar a amperagem da vossa estrutura elétrica para poderem suportar mais coisas. Então, este patch que tenho aqui na minha mão, que eu usei hoje e que tirei, porque amanhã vou pôr um novo, o que me faz é aumenta-me a voltagem ou a amperagem do meu circuito elétrico para que ele esteja pronto para toda aqui a carga normal do dia a dia. Quase sem eu necessariamente ter percebido que há momentos de maior stress, de maior expressão, que o corpo resolveu, não precisou nenhum aparelho de ir abaixo. É como os órgãos do corpo humano. Nenhum entrou em falência ou em perturbação severa, porque o corpo está elevado, preparou-se para o embate do dia a dia, independentemente do que venha. Quando nós não estamos preparados, o que é que vai acontecer? Vai haver sistemas que desligam. Vai haver órgãos que ficam pressionados. E basta um órgão estar pressionado e pressiona todos os outros. Por isso é que se chama medicina integrativa aquilo que nós fazemos, porque todo o corpo é visto de forma integral e não componente a componente. E isto é muito importante que vocês entendam que nós temos que dar a oportunidade ao corpo de se levar como um todo para que vocês continuem a fazer a vossa vida dentro do normal. O Zé Carradinha, que é avô, sentiu essa elevação através do seu quadro elétrico. A Carla sentiu maior equilíbrio, ou maior homeostase emocional
da pressão mental. Todos nós, mesmo que nós não entendamos nada de como o cérebro funciona, a neurogenese das células neurais do cérebro permitem que vocês possam compensar, nomeadamente, aquilo que foram os efeitos da pandemia ou de outras perturbações emocionais prolongadas, que ninguém ainda hoje consegue medir de forma precisa qual é o efeito ao longo do tempo. Ainda estamos a ver qual é o efeito ao longo do tempo. E reparem uma coisa que para mim me preocupa ainda mais. Portugal é dos países com maior taxa de incidência entre os 15 e os 24 anos de depressão, de baixa autoestima e até tendência para o suicídio. E é uma coisa que me preocupa muito, porque é como se a malta mais nova tivesse ficado um pouquinho desligada, e esse é o termo, desligados, daquilo que foi o efeito da pandemia, que durou 2 anos e meio, 3 anos, e que ninguém sabe como é que vai afetar um ser humano ao longo dos próximos anos, décadas, mas é preocupante quando nós temos sistemas que ficaram em baixo. O PETS, o que pode fazer, e está comprovado, é religar os circuitos elétricos, nomeadamente porque cada célula, nós temos cerca de 38 mil milhões de células, comunica através de sistemas elétricos. As células passam informação umas para as outras com sistemas elétricos. Agora, se a carga elétrica for muito baixinha ou inexistente, mesmo que a célula seja muito boa, e imagino que as vossas células são excelentes e o vosso código genético é espetacular, se não houver comunicação entre elas, o corpo não funciona. Entra em paragem. E é isso que acontece muitas vezes quando há estes bloqueios energéticos, por isso é que se diz que o nosso corpo é energia, porque cada célula precisa de energia para funcionar, quer dentro, quer entre elas. Agora imagina vocês terem um blackout, como aconteceu em várias zonas do país. Vocês vão entrar em problemas muito sérios, difíceis de reparar e às vezes, infelizmente, só estabilizáveis com químicos, e os químicos vão levar uma degradação muito rápida do vosso corpo. Como digo, eu não sou profissional de saúde, tenho a sorte, mas isso é uma bênção porque me procurei, rodear de pessoas muito melhores do que eu, e o que eu tenho aprendido, de forma simples, tem permitido ver este mundo, o meu corpo e a saúde de uma forma totalmente diferente, e de facto é uma bênção ver tantas pessoas melhoradas à nossa volta, que eu só tenho um apelo hoje, quer dizer, não podem perder o evento de dia 14 e 15 de março, o Rui vai lá estar, eu vou lá estar, vai estar um painel de pessoas incríveis, com muitos testemunhos, e pessoas que eu acho que são maravilhosas porque se dão aos outros, que se entregam, querem ajudar os outros. Reparem, nós podemos ter o nosso interesse próprio, eu quero sempre que tu sejas o primeiro a pôr o PETS, mas uma vez posto em ti, tens que entregar aos outros. Eu quero que a tua vida esteja estável, quero que tenhas equilíbrio em todas as tuas áreas, abundância pessoal, física, mental, emocional, relacional, financeira, porque sem equilíbrio financeiro também não vão muito longe, equilíbrio espiritual também, porque vocês têm que ter sempre um propósito, mas muito que tenham uma lógica de condução na vida, daquilo que são valores próprios que podem também transmitir aos outros. Eu hoje falava num almoço que eu adoro, desde muito novo, a luz. E percebi hoje também que uma das coisas que mais me impressionava eram os faróis que estão ao longo da costa portuguesa, que no fundo o que faziam era emitir uma luz para barcos à deriva, ou para marinheiros, ou para pessoas que sentem aquela necessidade de uma presença firme, de uma estabilidade, de um vertical, de um fator de verticalidade e de segurança. Pois, na verdade, um farol é exatamente isto. Lança uma luz para onde nós nos podemos guiar. E o que eu peço a todos, e se calhar pedindo depois ao Rui para terminar, porque tenho um vídeo depois para passar no final, é que sejam esse farol. Se já descobriram a tecnologia, partilhem com pessoas. Se já têm uma história, mesmo que seja muito modesta, partilhem com alguém, porque ela pode mudar a vida de alguém. E a única coisa que é garantida é que a nossa vida pode ser mais prolongada, menos prolongada, mas ela serve para alguma coisa. Eu, desde que entrei neste projeto há mais de 3 anos, juntamente com pessoas que estão aqui, este também, pioneiro como eles, a minha vida mudou no sentido do propósito. E este propósito é nobre, que é dar vida e segurança e saúde às pessoas para poderem perseguir os seus objetivos e transformarem também as vidas dos outros. Não há nada mais nobre do que isto. E nós estamos numa atividade cuja nobreza é inquestionável, independentemente dos pré-julgamentos, independentemente da vossa autoestima, do vosso conhecimento ou da vossa preparação. Se vocês estão aqui é porque alguma coisa vos trouxe, e se já cá estão, façam, por favor, o vosso papel da melhor forma possível, de forma integral, de forma consciente e genuína, porque a vossa presença pode alterar literalmente a vida das pessoas à volta, porque cada um de nós só descobriu quando nos passaram também essa informação. Rui, gostava que terminasse antes de passarmos ao vídeo final e que fizesse como eu um apelo para que ninguém falte ao evento 14 e 15 de março. Olha, o primeiro apelo é exatamente aquele que é o nosso slogan,
be the light, share the light. Porque se nós fizermos exatamente isso, vamos perceber que aqui temos realmente uma oportunidade de negócio, mas que ela é muito mais do que isso. E que, na realidade, nós, acima de tudo, somos educadores, e a Carla falou que muitas vezes é um bocadinho complicado de fazer entender a mensagem, porque estamos a transmitir uma mensagem que é nova, que é diferente, e temos que ter sempre esta ação e esta noção que estamos aqui realmente para mudar mentalidades. E mudar mentalidades nunca foi fácil, não é? É preciso realmente falarmos várias vezes, falarmos sempre, até que um dia a mensagem vai ser perfeitamente normal. Mas quando a mensagem for normal, a oportunidade já cá não está para os que vão achar que agora sim é normal falar nisto. Portanto, somos realmente os pioneiros e esse pioneirismo vai pagar, como é óbvio, se nós tivermos essa capacidade, essa resistência, essa resiliência para continuarmos a passar a mensagem. Portanto, entender sempre que nós não somos a mensagem, eu não sou a mensagem, eu sou um mensageiro, e é aquilo que eu quero de todos vós, é que realmente se sintam nesta família como mensageiros de algo que é muito superior a nós, é mesmo muito superior ao homem, ok? Então, vamos partir com essa luz divina, vamos ser o farol na vida de muita gente. Nem mais, Rui. Olha, seja das em Portugal, espero por ti com muita ansiedade aqui para o evento, e desejo a todos que vão ainda fazer viagens, uns do estrangeiro, outros aqui de vários pontos do país, quando tiverem a dirigir-se na sexta ou no sábado para Cascais, que façam uma viagem em segurança, que deem boleia, não deixem nenhum carro com assentos por preencher, porque toda a gente deveria trazer os carros completamente cheios, ou vir de autocarro, ou vir de comboio em plena festa, porque vai ser transformador o que vai acontecer nestes 14 e 15 de março, que é o maior evento de sempre na Europa. E quero só terminar com isto. Eu estava ansioso por este dia, porque é o meu sonho profundo, já há muito tempo, e quem me conhece sabe que o meu sonho é encher o pavilhão Atlântico, o Mel Arena, com 4 ou 5 mil pessoas, mas poder atrair para Portugal o maior evento de sempre da Europa, na Life Wave, que tem mais de 21 anos, é um sonho tornado realidade dentro de muito poucas horas. E se vocês puderem ser testemunhas desse momento, para quem, como eu, como o Rui e muitos outros lutaram para ter o melhor evento de sempre da Europa em Portugal, e nós vamos ser os anfitriões, e muitos de nós vamos poder falar e poder também agraciar toda a gente em todo o mundo com a nossa presença e com um evento feito à nossa medida. Participem, porque é algo histórico, nunca aconteceu nada assim, e neste momento Portugal lidera em volume, em entusiasmo, em energia e em qualidade de testemunhos a Europa inteira, eu diria quase o mundo inteiro, e é um orgulho para nós podermos estar na linha da frente. E eu queria terminar com um vídeo, é um vídeo que me inspira muito também, e que espero que vocês também se possam inspirar, que é exatamente sobre a forma como nós podemos ver o David Schmidt, que é um criador de patentes, um criador a quem eu quero muito agradecer, porque tive a oportunidade no início, quando não havia nada, eu tive que procurar, que era um evento, vou falar até em Cascais, do primeiro evento que eu fui em Nice, ainda em 2022, onde conheci pessoalmente o David Schmidt, e depois em 2023, no arranque em março ou abril, onde estive nos Estados Unidos com ele pessoalmente também. Foram os 2 momentos que me iluminaram até hoje, nos últimos 3 anos. Não cessou nunca a vontade de ajudar. Eu quero que vocês entendam a vida deste homem, e que, se puderem, honrem este percurso estando presentes, ou convidando mais pessoas para estar presentes, porque se tiver o hotel completamente a abarrotar sem cadeiras, é exatamente esse o tributo que nós podemos deixar a um homem que dedicou uma vida inteira para ajudar a humanidade. Eu quero com ele, com este vídeo, partilhar exatamente a obra dele. Um abraço para todos, obrigado, Rui, pela tua presença, obrigado a todos os testemunhos que tiveram hoje, e espero que vocês façam a vossa missão, que é partilhar a luz que vos foi dada. Um abraço para vocês. Obrigado, e um abraço a todos. You may have heard it said that people say necessity is the mother of invention, but actually what I found is that divine inspiration is the actual key that unlocks the impossible. I didn't know those things when I was a young 8-year-old telling my dad I wanted to be an inventor. I just knew I wanted to create things and maybe even change the world in the process. As I grew up, my thirst and hunger to invent only became stronger, and I looked for a way to channel my energies into something that could benefit people. Then
one day, when driving home from work, I received what I would call a divine insight. What if we used light in an entirely new way to communicate with the human body? That's when the LifeWave patch technology was born, and the rest, as they say, is history. Sometimes I find it really hard to believe that this year I was issued my 200th patent, an accomplishment that makes me feel just so incredibly blessed. It's a testament that through the power of prayer, recognizing God as Lord and Creator, the power of persistence, and yeah, a lot of hard work. But as I get to do what I love to do every day, I fully acknowledge that it is through the great teamwork of our incredible global corporate staff and, of course, our amazing field leaders and brand partners. Without them, LifeWave wouldn't be what it is today. And I find it so incredible that with all of this, we're just getting started. After over 6 years of research, you can now deliver light-infused water to your body at the touch of a button, allowing you to achieve health benefits that have never been before possible with our X2O system. And not to mention that this also opens up an entirely new market for LifeWave. I have also worked with our research team to create an entirely new way of producing clean and abundant energy that will power your home, your electric car, and even generate enough power that you can sell the excess electricity back to the grid. When we release this new technology, it will provide you with a new financial opportunity while also helping to clean up the planet in the process. Something else I'm really proud of is that we're also launching our new drone technology as we speak. What I love about our community is that we are a group of people wanting to be part of the solution and helping those in need. These drones will allow us to do just this. When disaster strikes, we can bring hope to others. And we can do this in the form of relief aid and patches and expose our brand to a broader audience through resulting press coverage. Our principal mission, though, hasn't changed. I'm determined to find solutions for stopping and reversing human aging. And it's incredibly rewarding to see just how much progress we've made in this endeavor. I can tell you that LifeWave is truly a world leader on this subject. Patents on these and other inventions will ensure that LifeWave will only be growing bigger, stronger, and more influential for decades to come. And that's through this proprietary technology that is ours alone. So the great news, we all share a common vision: to help others by empowering people to take control of their well-being, their livelihood, and their longevity. As we continue to innovate and serve the needs of our customers, together we will be unstoppable. So let's share the light and let's be the light.